Vamos lá. Boa noite, Mitico. Convido a todos nesse momento, então, para que vocês possam fechar os seus olhos, que possamos fazer um momento de introspecção, que possamos fazer uma conexão junto com a espiritualidade que nos assiste neste momento, amigos valorosos. Vamos sentindo as energias do nosso corpo mudando também, para que possamos aproveitar e absorver o melhor do aprendizado da noite de hoje. Então vamos sentindo a presença dos nossos mentores, que nos dão sustentação, que nos dão inspiração nos momentos em que clamamos, amigos que estão conosco há muito tempo, nos auxiliando durante essa encarnação. Vamos nos ligando também aos mentores deste trabalho, que fazem toda uma conexão conosco através desse mundo virtual, onde temos a possibilidade de compactuar, de trocar ideias, de trocar experiências, cada um dentro da sua casa, numa distância que no passado não seria possível. E hoje, graças a essa possibilidade da tecnologia, temos essa ferramenta poderosa que possa servir de grande utilidade para todos nós. Vamos nos ligando também aos mentores dos nossos lares, companheiros que cuidam de nós, da nossa família, neste que é o nosso primeiro ambiente de aprendizado para todos. Vamos pedindo a eles que abram as portas de nossa casa para que a espiritualidade maior adentre, responsável pela limpeza, pela proteção, pela higienização das nossas casas. Os índios Itaporãs, Brogotás, os pretos da Princesa Isabel, os filhos do deserto de Sulamia. Que todos esses trabalhadores do bem adentrem em nossas casas, passando desde da porta principal a todos os outros cômodos, sala, cozinha, banheiro, quartos, higienizando, retirando formas, pensamentos, miasmas, toda e qualquer negatividade possa ser queimada com incensos, com suas ervas purificadoras, reenergizadoras nos ambientes, deixando tudo muito limpo, tudo muito claro, preparado para mais um Evangelho e para mais uma semana. Voltamos à frente da nossa casa e nos ligamos também às equipes responsáveis pela proteção do nosso lar, com Ricardo, seus arqueiros, seus lanceiros, que ele possa designar um ou mais de seus soldados, guardando, cuidando, zelando pela nossa casa, contra toda e qualquer negatividade ao longo de toda essa semana, e que ele permita entrar apenas aquilo que for autorizado pelo Pai. Nesse momento a nossa casa repleta de luz é envolvida em uma proteção, em uma cúpula, e no seu topo é hasteada uma bandeira branca e um farol reluzente é aceso. E nesse momento toda a espiritualidade pode verificar que em nossas casas está sendo realizado um evangelho no lar, que a espiritualidade interessada no tema, no aprendizado da noite de hoje, nos ensinamentos de Jesus, possam se fazer presentes conosco. Saudamos também as equipes espirituais ligadas ao professor Eurípides Barçanufo e ao Dr. Bezerra de Menezes. E também vamos saudando os apóstolos, os primeiros cristãos, Paulo, Maria de Magdala, tantos outros irmãos que estiveram com eles nessa primeira jornada de entrega, jornada de fé, uma jornada de esperança de que a mensagem do Cristo estivesse em todo o planeta, na busca de alcançar corações, não só em todo o mundo, mas com o passar de todo o tempo e chegasse até os nossos corações. Nos ligamos à nossa Mãe Maria de Nazaré e sentimos todo o seu carinho, todo o seu acolhimento. Que em seu colo possamos colocar os nossos problemas, as nossas dores, as nossas angústias, para que sejamos acalmados, sejamos alimentados com paciência, com resignação,
e principalmente com muita força para lidarmos com essas situações. Nos ligamos assim ao Mestre, que vem nos abraçar calorosamente, e agradecemos pela oportunidade de estarmos hoje reunidos, estudando o seu Evangelho, as suas palavras, os seus exemplos, e trazendo aqui para a nossa realidade, que ela possa trazer sentido, que ela possa preencher o nosso coração, por vezes repleto de dúvidas, mas na certeza, com a força, com a estrutura que a doutrina espírita nos traz, que seremos melhores no dia de amanhã. E agradecemos ao Pai pelo dom da vida, pela oportunidade deste encontro, por termos saúde, por termos a nossa família, pelas oportunidades que temos todos os dias. E assim dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus, damos por iniciado o Evangelho na noite de hoje. Que assim seja. Espero que todos estejam bem. Tia Márcia quer contratar já, Alice. Aí a Vera tá feliz aqui dela estar conosco. Que bom. Muito bom, muito bom, muito bom. Vamos lá. Vamos para o nosso Evangelho de hoje. Eu esqueci de fixar aqui, né? Deixa eu colocar. Tá aqui. Boa noite, Angelina. Seja bem-vinda. Eu coloquei no meu, eu tô bem, viu? O tic-teco tá batendo. Daquele jeito. Pronto. Ô, Washington, força aí, meu irmão. Bora lá. Vamos falar hoje sobre os pobres de espírito. Eu fiz uma enquetezinha muito legal, foi bem interessante a interação da galera. Foi muito bacana ver como que as pessoas responderam, né, sobre ser pobre de espírito. E é o que a gente vai tratar na noite de hoje. Deixa eu abrir aqui a minha cola. Então vamos lá. Essa passagem dos pobres de espírito, ela está no Evangelho de Mateus, né, dentro do Sermão do Monte, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 3. E Jesus fala: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, eu particularmente sempre tive bastante dificuldade assim para tentar entender, para tentar compreender essa passagem, porque não fazia muito sentido para mim, né, uma pessoa pobre de espírito atingir o reino dos céus. A expressão pobre de espírito, além de não entrar na minha cabeça, sempre foi muito repetitivo, né, dentro do movimento espírita. Se repete muito essa expressão, essas palavras, e a gente costumeiramente ouve alguém falar uma palestra sobre isso e sobre o que significa ser pobre de espírito. Mas o ser pobre de espírito, se eu pedir para vocês escreverem aqui, o que é ser pobre de espírito? Tenho certeza
que a maioria de vocês, ou quase todos vocês, vão descrever a mesma coisa, que é o que a gente ouve no movimento espírita, que ser pobre de espírito é ser humilde, né? Significa ser humilde. Então, os humildes alcançarão o reino dos céus. Beleza, até aí ok. Mas essa resposta, como eu falei, é meio que um padrão, né? Como se chega no pobre de espírito em um humilde? Qual a correlação dessa expressão para essa palavra? Alguém consegue comentar aqui, definir para mim por que o pobre de espírito é considerado humilde? Será que vocês conseguem fazer esse comparativo? Enquanto vocês forem comentar aí, eu vou ler alguns trechos de uma mensagem chamada Sejamos Ricos, de Emmanuel, na obra Dinheiro, psicografada por Chico. Eu vou até mostrar esse livro aqui para vocês. Deixa eu colocar o livro aqui para vocês. Aqui, ó, esse é o livro, tá na minha cara aqui para quem tá no Instagram. Esse é o livro Dinheiro. Não conhecia essa obra, tá? Não conhecia essa obra de Chico. E aí o texto, como eu disse, chama-se Sejamos Ricos. E eu vou ler aqui para vocês. Quem julga pelas aparências, não vou ler ele na íntegra, tá? Só uns trechos. Quem julga pelas aparências quase sempre esbarra na areia móvel das transformações repentinas a lhe solaparem o edifício das errôneas conclusões. Há ricos que são tão maravilhosamente pobres de avareza e encontramos pobres lamentavelmente ricos de sovinice. Somos defrontados em toda parte por grandes almas que se fazem humildes a serviço do Senhor na pessoa do próximo e frequentemente surpreendemos espíritos rasteiros envergando túnicas de vaidade e dominação. Então, na materialidade, a gente sabe muito bem o que é ser rico e o que é ser pobre. A gente vê isso todos os dias da nossa vida e muitas vezes também sentimos na pele o que é ser rico e o que é ser pobre. E na espiritualidade. Então, Emmanuel acaba trazendo nesse texto, e depois vocês podem buscar a íntegra aí nas buscas, traz algumas percepções nessas frases, né? As pessoas pobres de espírito, elas precisam ter algumas características que vão defini-lo como pobre de espírito. Por exemplo, eu queria pegar um personagem para ilustrar para vocês. Aí, o personagem que eu mais busquei dentro dessa caracterização, né, na nossa realidade brasileira, é o homem do campo. Sabe aquele homem do interior? Aquela pessoa que vive no campo? Vou voltar mais no tempo, que hoje a pessoa que mora no campo ela é bastante moderna, né? Ela tem bastante acesso. Pegar os pais de vocês, os avós de vocês, os tios de vocês que viveram no campo, vocês mesmo que viveram no campo há muito tempo atrás, né? Se a gente tivesse que trazer as características que definissem essa personagem, quais as características comportamentais que vocês trariam sobre ela? Como vocês as descreveriam? Enquanto isso eu vou ler o que vocês comentaram aqui da correlação dos pobres de espírito. Vamos lá. A Muri tá por aqui, já não tinha visto ainda, tá aqui. A Muri também comentou, também, era muito difícil para mim porque eu achava que o espírito que seria cheio das virtudes, né? O espírito teria que ser cheio de virtude, não pobre, né? Não pobre de espírito, já que o espírito que é eterno. Então, muito difícil entender. Então, é exatamente isso que eu quero trazer para a gente poder compreender. Porque a gente já sabe que pobres de espírito são humildes. Como que se chega nisso, né?
Aí o Serginho, humilde é ter coração puro, real sentimento de ajudar, com carisma, ao próximo. Sim, essas características a gente tem, né? A gente já entende também. Então, deixa eu voltar aqui, não perder a minha... Muitas pessoas dessas que viviam no interior, sertanejas, né, às vezes no agreste, essas pessoas viviam mais isoladas da sociedade, né? E elas estavam ali por uma série de fatores que às vezes a gente não tem nem como levantar, né? Mas alguns deles a gente pode trazer, que é a desigualdade de oportunidades dentro da sociedade. Aí ela ia para um lugar onde talvez tivesse mais oportunidade, encontravam ali um espaço, um lugar, um terreno para cuidar, né? E essas criaturas, mesmo estando um pouco mais distantes, um pouco mais longes da sociedade, não deixavam elas menos... O máximo que elas tinham era um pouco menos de cultura, né? Porque elas viviam mais isoladas. E outras coisas que elas também ficavam restritas era a educação e a saúde. E a educação, a gente pensa na questão da forma de falar, né? As pessoas falavam errado. Gosto de pegar as músicas de Adoniran Barbosa, né? Que tem um português bem simples ali. É aquele português, aquela pessoa, mas sem instrução, sem educação. E aí a saúde também, né? Não tinha acesso à saúde quando ficava doente, ia atrás das ervas, dos curandeiros mais próximos. Quando tinha um filho, não ia até a cidade, a parteira que vinha. Quantas pessoas não nasceram nas suas próprias casas? Então, essas criaturas não tinham acesso à água, né? Tinham que andar quilômetros para buscar água num poço. Então elas tinham uma vida um pouco mais árdua. A sua instrução ela era autônoma, elas tinham que aprender as coisas sozinhas, né? Intuitivamente. E essa vida mais árdua que para os nossos olhos, né, uma vida mais difícil, uma vida que hoje a gente pensa assim, nossa, difícil a gente viver desse jeito, né? Para aquelas pessoas eram coisas difíceis, mas eram simples e eram comuns para a realidade delas, né? E aí deixa eu ver o que vocês escreveram, como vocês identificam aí o sertanejo, esse caipira. Aí a Cris comentou, né? Meus avós eram simples, lembro muito da simplicidade mesmo. Aí a Rosana, temos o preconceito de que ser pobre nos leva só a pensamentos da falta, da ausência, por isso a dificuldade de entender que o reino dos céus é destinado aos pobres de espírito, exatamente. Aí a Cris, verdade, sou do interior de Minas e passei grande parte da minha vida vivendo todas essas dificuldades. Não havia energia, era na lamparina. Olha que curioso, né? Quem conviveu com pessoas, né, assim, de fato vivenciaram, viram como que era. E o que a gente percebe muito nessas pessoas é que elas eram criaturas simples. E elas possuíam uma gama de qualidades ricas para o espírito, por conta dessa simplicidade. Então, elas eram pessoas mais resilientes, porque elas adquiriram a capacidade de conseguir superar uma série de adversidades. Imagina, né? Viver sem energia elétrica, viver com dificuldade para ter água, viver tantos sabores aí na rotina. Eram criaturas, querendo ou não, mais empáticas, porque elas tinham que se colocar no lugar do outro que estava ali com ela, daquele outro que estava mais distante, de entender qual era a posição dela na sociedade, na construção daquela sociedade. Elas eram generosas, elas se disponibilizavam sempre a ajudar os outros, né? Elas precisavam ser criativas,
porque elas precisavam adquirir uma capacidade de encontrar soluções para aquele sustento das famílias, né? Ou então para o sustento daquele bairro, daquela cidade. Elas eram criaturas simples no jeito de falar, simples e sinceras, francas no jeito de agir. Então, às vezes a gente até achava que elas eram meio duras, né? Mas não, era a simplicidade dela que fazia o comportamento dela ser daquele jeito. Eram criaturas que não ostentavam, né? Não se preocupavam em ter o carro do ano, a casa do ano. O importante era ter aquilo que elas tinham ali ao redor dela. Não gostavam de ser bajuladas, as criaturas. Então não queria vir puxar saco, né? Não gostavam disso. E elas tinham uma característica que é gostar de servir. Quem nunca que foi na casa de um parente com essas características que eu estou trazendo, que foi tratado que nem rei? Foi visitar e foi tratado que nem rei. E aí eu lembro da minha infância, né, das vezes que a gente viajava para o interior, para as casas dos familiares da minha avó, da minha mãe, né? A gente chegava nas fazendas, chegava nas casas de interior e a gente era paparicado demais, né? Traziam água, traziam comida, traziam suco, ofereciam pra gente tudo que eles tinham ali à sua disposição. E nem sempre era muito. Aos nossos olhos talvez não fosse muito, aos olhos deles era muita coisa. E aí, revendo essas características, lembrei, né, dessas criaturas tão importantes assim para a nossa vida. Então essas características, elas acabam exaltando o quê? Exaltando a humildade que existe no ser. Então, vamos fazer as correlações do humilde. Essas criaturas possuem qualidades que as tornam humilde, né? Aquela simplicidade, aquela alma pura, né? Sem aquela corrupção dos maus hábitos da sociedade, né? Sem aquela mácula que suja a alma que a sociedade impõe dentro dos seus padrões, dentro dos seus vícios. Elas viviam dentro daquilo que elas tinham ao seu alcance, daquilo que era acessível para elas, né? E eu me lembro, inclusive, daquela música do Vitor e Léo, né? Quando tava preparando, tava lembrando da música do Vitor e Léo. Aí que eles falam, que vida boa, oh, 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 que vida boa, sapo caiu na lagoa, sou eu no caminho do meu sertão. Então, a letra dessa música é uma letra simples, ela representa esse personagem, né? Essa criatura que não quer nada demais daquilo que ela já tem. Ela não tem ganância. Para aquilo é suficiente. Para essas criaturas, aquilo é suficiente. Então, bem-aventurados são os humildes, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, bem-aventurados os humildes, porque eles serão felizes. Se dentro daquela realidade, daquela aparente pobreza aos nossos olhos, pobreza material aos nossos olhos, para elas, têm o necessário, o suficiente, elas não precisam de mais nada. Para elas aquilo já é o necessário. E a gente se coloca hoje nos nossos dias, né? A gente quer ter as coisas, precisa ter as coisas, tem tanta necessidade e a gente esquece do nosso lado simples. E isso acaba ofuscando as nossas virtudes, né? E essas nossas virtudes é o que vai culminar na humildade. E elas nos tornarão, então, pobres de espírito. Pobres das paixões, pobres dos vícios, pobres das condições inferiores que nos prendem ao mundo, pobres do desapego dessas glórias temporárias, né, dos elogios, dessas coisas que nossa alma não precisa, pobre de egoísmo, pobre de orgulho, pobre que ampara, pobre que auxilia aqueles irmãos que estão conosco nessa jornada, que, como eu falei com a tia Márcia hoje no privado, nós somos viajantes neste planeta, né? Então nós
somos viajantes auxiliando outros viajantes neste planeta. Todos nós em busca da nossa perfeição. E não é da perfeição da beleza, da perfeição moral. Hoje vocês estão bem quietinhos, hein? Isso aí, Muri. A música do Vitor e Léo é Deus e Eu no Sertão. A Angelina aqui. Aqui nesse contexto, a palavra pobre é sinônimo de humildade. Tipo assim, exatamente. Aí a Cris, fantástico, enfim, entendi melhor essa passagem. Vamos entendendo, né? Vamos entendendo. Então foi essa pobreza que Jesus acabou proclamando. A pobreza desses sentimentos baixos que a gente elimina, né? A pobreza desse caráter deprimido que a gente elimina. Jesus, de fato, exaltava muito mais os corações simples que descobriam a vida, né? Por que ele falava justamente aos mais simples? Porque aqueles corações estavam muito mais propensos a receber a sua mensagem. Os demais já estavam cheios de arrogância, de vaidade, de orgulho no seu coração. Por mais que conhecessem mais a lei, eram pessoas que não dariam tanta atenção para ele, porque elas já tinham de tudo, já estavam tão preocupadas com os percalços da vida. Agora, os mais simples, os gentis, os abandonados, os marginalizados, esses não tinham mais esperança e não tinham mais quem olhassem para eles. Aí é que surge a figura do Cristo. E é aí que ele acaba sendo o Salvador. Nesse contexto ele é o Salvador, né? Daquelas criaturas, mostrando para elas um caminho de fé, um caminho de esperança, um caminho que existe um Deus olhando por elas, né? E isso enchia o coração dessas pessoas simples de tudo isso. Mostrava para elas as possibilidades da vida através das bênçãos de Deus, mesmo nas adversidades, né? Então, isso acabava enchendo de esperança, de alegria o coração dessas criaturas. E como o Emmanuel citou lá naquela passagem, né, há ricos que são maravilhosamente pobres de avareza, e encontramos pobres lamentavelmente ricos na mesquinharia. Isso não tem nada a ver com matéria, é puramente espiritual. Não é a ignorância e a baixa condição que vai nos levar à infelicidade. Vai ser os nossos atos, serão os nossos atos. Então, o que vai nos levar à felicidade são os nossos atos de caridade, são os nossos atos de amor, os nossos atos quando a gente para e decide ter disciplina para uma mudança de alguma coisa que vai fazer com que a nossa vida melhore, ou que a gente vai observar e enxergar as coisas de uma outra forma, onde a gente faz um esforço para isso, porque querendo ou não, a gente tem dificuldade de mudar alguma coisa que a gente não quer ver, porque é muito confortável, porque é muito cômodo. E aí a hora que a gente se permite isso, a hora que a gente abre a nossa mente, fica muito mais fácil. A espiritualidade nos auxilia também nesse momento para que a gente consiga absorver todas essas questões. Então, todos os seres, né, todas as tarefas, todas as coisas, elas são peças preciosas para a estruturação da vida como um todo. Não só da minha, não só da de vocês, mas são peças nesse quebra-cabeça chamado sociedade, chamado planeta Terra. Então, onde a gente estiver, a recomendação é que nós sejamos espontâneos, né? Sinceros, que a gente entenda quais são as lições que chegam até nós. Assim, não, eu sou sincero, vou falar tudo que eu penso, tudo que... Você vai falar tudo que você pensa e você vai arcar com essa consequência de como você está agindo. E vai ter uma lição para isso, vai ter uma consequência, que aí você pode sofrer ou não para aprendê-la. Então a gente tem que ter
certo discernimento, né? A partir do momento que nós temos conhecimento. Às vezes as pessoas do campo, como eu falei, elas eram mais ríspidas, elas eram mais duras, porque a vida, aquela circunstância da vida formou elas daquela forma. E nós temos conhecedores da alma imortal, de que o meio, por vezes, acaba formatando também as criaturas, nós temos obrigação de entender aquele momento, que aquela criatura ela é assim por tais motivos, que ela não teve às vezes acesso a tais conhecimentos que outras pessoas tiveram. Então elas merecem respeito. E como ser imortal, elas terão todas as oportunidades para chegar a tais conhecimentos, o que não impede e o que não anula a simplicidade dela. Agora, quando a gente se torna conhecedor, a nossa responsabilidade acaba mudando, né, para com os nossos atos e como a gente se comporta para com as pessoas. Então a gente tem que ter isso muito claro na nossa cabeça para que a gente não julgue e que a gente entenda as criaturas. E essa mensagem do Emmanuel que eu citei para vocês, ela termina assim, ó: o ouro será muitas vezes difícil provação, e os cismos sociais na terra quase sempre são amargos purgatórios para a alma sensível. Ou seja, para alcançar essa felicidade, esse humilde, esse pobre de espírito vai passar por dificuldades, por questões sociais dentro da terra, aceitação, né? E que quanto mais sensível for a alma, mais ela vai sentir. Tanto quanto a carência de recursos materiais é bendita a escola do sofrimento. Mas a simplicidade e o amor fraterno, brilhando por dentro de nosso espírito, em qualquer situação no caminho da vida, são invariavelmente o nosso manancial de alegrias sem fim. Então, essa simplicidade, esse amor, sendo disponibilizado o máximo de tempo que a gente conseguir na nossa vida, ele vai ser como se fosse uma armadura, um escudo, uma proteção para um lado, e para outro vai ser aquilo que vai nos trazer plenitude, porque nós vamos compreender as situações e nós vamos conseguir transformar as situações difíceis, e nós vamos ter a sustentação para isso também, é claro, para que elas sejam situações onde a gente consiga reverter para um momento bom. A gente não passa por um monte de perrengue na vida, e depois de algum tempo, depois de alguns anos, a gente vai comentar, vai conversar com alguém e a gente dá risada de coisa que foi muito difícil, de coisa que foi muito árdua, de momentos que não foram bons pra gente, mas a gente conta como se fosse uma piada, né? Lembrando daquilo como se fosse, nossa, como a gente passou por aquilo. É isso, né? A gente vai ter a felicidade de entender, porque aí a gente já entendeu, porque a gente vivenciou determinadas coisas, e a gente vai entender e já transformar aquilo em um momento mais leve. Então, que a gente seja mais humilde, reconhecendo primeiro que a gente não sabe nada das coisas do céu e nada das coisas da terra. A gente tem muito para aprender, nós somos aprendizes na vida. Que a gente, por ser sempre aprendiz, que a gente possa sempre estar estudando, sempre estar se instruindo, sempre lendo, sempre acompanhando alguém que tenha um pouco mais de conhecimento, para que a gente possa beber dessa fonte, e que a gente precisa ser servo do Cristo, servo de Deus na nossa vida, em todas as situações que a gente vivenciar, porque aí a gente vai estar aplicando todos esses ensinamentos que a gente recebe, ensinamentos cristãos, ensinamentos da doutrina espírita, na nossa vida. A gente aplicando elas, a gente vai conseguir se tornar um pouquinho mais feliz e vai, querendo ou não, mostrar para outras criaturas
com humildade, sem soberba, sem gabor, sem querer se mostrar, o caminho da felicidade para elas também. Para que essas pessoas à nossa volta olhem e falem: nossa, olha, é assim que dá para fazer. Deixa eu tentar. Mas se ela não vê alguém tentando e dando certo, ela não vai fazer. Se vê alguém dar um tapa nas costas dela e falar: você tem que fazer assim, ela não vai fazer. Ela precisa ver alguém tendo esse tipo de sucesso, tendo esse tipo de alcance. Isso vai ser sublime para a alma, a nossa e para delas. E a gente pode ter certeza que por mais que a gente lute, né, nessa bandeira, com essa bandeira do Cristo envergada nos nossos punhos, apoiada nos nossos ombros, nós nunca estaremos abandonados. Nunca estaremos abandonados. Sempre teremos sustentação e suporte do alto. Certo, gente? Tema difícil, né, Mori? É um tema difícil. O Serginho comentou aqui. Lembrando que tem ricos com a alma humilde. Exatamente. Porque a gente não está falando de riqueza material. Os pobres de espírito com suas simplicidades buscam mais a Deus, têm mais fé, esperança e valorizam o que têm. Isso aí, Serginho. Aí a Cris, verdade, a dificuldade em compreender é justamente por atrelarmos a palavra pobre ao senso comum, ao que é dito no dia a dia. Quando se associa ao Cristo, tem uma outra conotação. E como disse Sócrates, só sei que nada sei. Um dos filósofos mais sábios, não só da época, né? Até os dias de hoje, os pensamentos de Sócrates estão inseridos na nossa sociedade, né, Cris? É muito interessante. Deu para ficar claro, um pouquinho mais claro, o que são os pobres de espírito, o que são essas criaturas humildes? Sem humildade não tem como alcançar a felicidade que é o reino dos céus. E a felicidade está entre nós, né? A felicidade está ao nosso alcance. A felicidade e o reino dos céus é um estado de espírito. Não vamos alcançar isso fisicamente. Podemos vivenciar isso quando quisermos. Mas a gente tem os nossos bloqueios, a gente tem os nossos vícios, a gente tem as nossas dificuldades que acabam impedindo mesmo da gente conseguir ser pleno. É natural. E tenham certeza, mesmo as criaturas mais sublimes, né, na sua moralidade, elas tinham as suas dificuldades e, querendo ou não, as suas dificuldades também para serem felizes. Mas, como eu também disse, elas já têm mais consciência. E essa consciência faz com que elas sejam mais resignadas. E resignação, que é uma palavra tão simples, mas tão complexa na sua vivência, ela facilita para que a dor seja menos problemática, para que a dor não se prolongue mais, né? Para que a gente consiga entrar num estado de aflição e consiga sair de uma forma mais leve, de uma forma mais rápida, sem ser tão impactado, porque quanto mais impactado nós ficamos, mais a nossa alma adoece, isso se transfere para o nosso corpo físico, fica no nosso mental e a gente fica ruminando, né, mentalmente, e isso se transforma em coisas que atraem espíritos porque nossa vibração cai, enfim. Essa é a sabedoria de conseguir transformar essa água em vinho de uma forma tão rápida, né? Que não é simples, que não é rápido, é um processo, como tudo na nossa vida, né? E é isso, Cris, tem que ser perseverante, né? Se a gente cai, a gente já tem que perceber por que a gente caiu. O que me derrubou? Fui eu ou foi os outros? Foram os outros. Como que eu vou me comportar diante disso? Esse é o segredo. Dependendo de como a gente for se comportar, se a gente vai ficar mais tempo no chão
né, pensando naquilo, sofrendo, ou se a gente vai levantar e agir. E é o que eu falei, quando a gente age, a espiritualidade já estica aquele braço lá pra puxar e vambora. Vamos que eu te levanto, né? Mas é isso, ô Serginho, é isso. O evangelho, ele é terapêutico. O evangelho, ele é terapêutico. Tem um livro aqui que Jesus é o maior filósofo, maior do Augusto Cury, se não me engano, né? Jesus é o maior filósofo do mundo. O melhor filósofo? Acho que é o melhor filósofo, maior filósofo. Depois eu vou olhar. O evangelho é terapêutico, né? Porque a gente acaba se permitindo estudá-lo, compreendê-lo, e a gente consegue entender a sua essência. E quando a gente faz isso, sozinho às vezes a gente não consegue, né? E aí em grupo é o maior filósofo não, né? O maior psicólogo é o nome do livro. Jesus, o maior psicólogo que já existiu. E a gente faz um trabalho psicológico mesmo, né? Ele faz um trabalho psicológico com a gente. Isso é legal quando a gente percebe isso. E aí você tem a filosofia espírita que auxilia dentro da filosofia que Jesus também traz, uma nova forma de ver o mundo, e toda a terapia que ele faz com as pessoas. Isso é fantástico, eu acho que é maravilhoso. É isso aí. Jesus, o maior psicólogo do mundo. Obrigado, Thaís. Valeu, gente. Vamos para nossa vibração aqui. Vamos encerrar o nosso evangelho já já. Então, já comecem a colocar aí os nomes para as vibrações. Vou dar uma atualizadinha aqui. A Edina comentou, eu sempre pensei, tá aqui no YouTube comentando, eu sempre pensei que pobre de espírito fosse aquele de espírito é aquele que reclama de tudo. Bem diferente disso, né? Bem diferente daquele que reclama de tudo. É muito pelo contrário, aquele que não reclama. É aquele que não reclama. É aquele que não reclama não porque ele é uma pessoa que aceita, né? Ah, e aceita tudo. Tem essas pessoas, aceita tudo. Aquele cara é espírita, ele aceita tudo. Não, ele não aceita tudo. Ele é um resignado. E a gente precisa mostrar para a sociedade qual é a diferença de ser uma pessoa que aceita tudo para uma pessoa resignada. É uma diferença bem grande. Então vamos lá, pessoal. Vamos fechando os nossos olhos mais uma vez e vamos nos conectando aos nossos irmãos que nos deram toda a sustentação durante a noite de hoje. Permitindo emanar nesse momento as boas energias, os bons sentimentos que saem de nós, do topo das nossas cabeças, através da palma das nossas mãos. Vamos direcionando toda esses bons fluidos nas mãos da espiritualidade, que concentram e que fazem o direcionamento dessas vibrações para o bem universal, para o planeta Terra, para todos os povos que aqui habitam, para as criaturas que vivem em guerras, para as criaturas que vivem os tormentos, os desastres naturais, para as criaturas que passam pela fome e pela miséria. Vibremos ao nosso país, a essa pátria que nos acolhe, a todo o povo brasileiro, aos dirigentes da nossa nação, às capitais. E vamos vibrando também as pessoas que estão nas ruas, abandonadas pelas famílias, perdidas nos vícios. Vibremos aos encarcerados que se encontram na prisão, nas prisões, as crianças nos orfanatos, os idosos nas casas de repouso, as criaturas doentes em seus lares, os seus cuidadores. Vibremos também aqueles que vivenciam qualquer momento de violência em seus lares, aos hospitais,
aos profissionais da saúde e também aqueles que se encontram nos seus leitos de UTI. Vamos vibrando aos nomes deixados nessa noite. Aos encarnados Sérgio Ricardo dos Santos, Herbert Ricardo dos Santos, Adriana Pereira dos Santos, Daniel Pereira dos Santos, Gabriel Pereira dos Santos, Silvia Helena Hollenberg de Oliveira Mossa, Juliana Beatriz Almeida Ferreira, Gabriela Vitória Almeida Ferreira, Danilo Augusto Almeida Ferreira e Sandra Cristina de Souza Fernandes. E aos desencarnados, Nadir Souto Santos, Luiz José dos Santos, Jandira Monteiro, Herbert Ricardo dos Santos Júnior e Jorge Luiz Firmino, Alex Garcês Farias da Silva, Maria Luísa Firmino, Luísa Firmino e Ramon Fernandes, assim como Cid Luiz da Silva Melo. A Edna pede pela cura da Cíntia Lemos Carvalho, pela saúde física, mental e espiritual da família Maia Ribeiro, ao Edson, a Cecília Cristal, a Edilene, a Jéssica, a Esmeraldina, ao Lauro e a si mesmo. O Edu pede vibrações à mãe que desencarnou dia 16 de maio de 2005. Pede também pela saúde mental, espiritual e física dele, Eduardo Munhoz, da Gisele Munhoz, de Antônio Munhoz Filho e da filhinha de 4 patas, a Flica. A Jane pede vibrações para si, Jane Beluti Carleto, ao Walter Carleto Júnior, ao Walter Carleto, Parice Domingos Beluti, ao Dom Juan, a Jean-Pierre, a Babi Severo, a Jack Darça, a Gadot, a Aragon e para toda a minha família. Muito obrigado. Muita saúde e proteção para todos. O Serginho pede vibrações a Teresa Pistila, a Ângela Maria dos Santos Gonçalves, Samuel Leone dos Santos Gonçalves, Beatriz dos Santos Pereira, Anderson Colasso, Cleonice Correia de Oliveira, Rossana de Gregoris Santi, aos suicidas e desaparecidos, a si próprio, Paulo Sérgio dos Santos, a minha família e a Mãe Terra. Muito obrigado, Serginho. Vibrações aqui a nossa amiga Cristiane Leite Rodrigues. Vamos ir pedindo aqui para os nomes que vocês colocaram aqui nesse momento. A Rosilene pede a Adonai, Claudivan, Sofia e Rosilene. Alane para Alfredo Magalhães, vibrações a Diego Magalhães, Terezinha Soledade, Norma Soledade, William Góes, Dilma, Carmelito, Luiz Mauro, Almira Carvalho, José Neto, Lorival Oliveira, Paloma Carmo e Denival Santos. A Meire pede por Vitor Kenji Yamanaka. E o Peninha pede aqui por Carlos Eduardo Costa Cambuí e Adriana Flor. Vibrações solicitadas pela Ângela é o Ricardo Leonardo. A Nielen pede por Maria Eduarda de Souza Paiva, Maria Fernanda de Souza Paiva, ao João Gabriel de Souza Paiva. E a Thaís pedindo aqui pela Ariadne Thaís, pela Maria Artemis Amaral da Silva e família, Patrícia Felizardo e família, ao Eumano Menezes e família, Theo Benevides e família, Aline Remígio e família, Joyce Moraes e família. Alane ainda pede por Nádia Soledade, Alberto Magalhães, Marina Soledade, Anita Soledade, Marcelo Almeida, Cremilda Magalhães, Priscila Egli, Elane Carvalho, Thaís Antunes, Josiane Balbino, Maíra Antunes e Maria Júlia Santos e também Almira Carvalho. A Cléa pede pelo Alessandro. E a Ariadne ainda pede pela Maria Helena da Cruz e família, Beatriz Borges e família, Janis Cleide e família, Silmara Cândido e família, Gabriela Vanderlei e família, Maísa Stephanie e família, assim como Pedro Vitor e família também. Michele pede vibrações pela família dela, o Jorge Vasco Ornieski, a Mari Terezinha Ornieski, a Daniele Cristina Ornieski, e pela cura da tia Rosemary
Fogaça Rudek e a cura da prima, a Márcia Regina de Souza Oliveira. Pedimos pela família Riegri Balbino, gratidão sempre, vibrações positivas ao nosso amigo Ari também, né? Sempre nos acompanhando, dentro das suas limitações, né, Ari? A Cris pedindo por Maria de Fátima Leite, Daniel Leite, Marcos Braga e os desencarnados, Amélia Braga, Maria Catarina, Fausto Braga e Sebastião Justino. Vibrações aqui de saúde a Gustavo, Thaís, Josmar e Manuela Nicolau. E também aos desencarnados Maria Santos Nicolau, Maria Madalena Nicolau e José Douglas Nicolau. E Helena pedindo vibrações para ela também. Continuando aqui, Gabriela, Amanda Marlene e Danilo Avanço. A Michele pede vibrações pela avó já desencarnada, Vitória Fernandes Fogaça. E uma noite, uma semana abençoada e vibrações de muita luz e paz para toda a humanidade. Amém. A Leila pede vibrações pela saúde física, mental e espiritual do Neroaldo, da Vera, Pedro, da Juliana, Milena, Pedro Filho, Maria Júlia, Letícia, Arthur, Ana Lúcia, Fabiola, Gustavo e a família Arruda Zermiane também pela saúde dela. E a Paola pede vibrações à família dela, aos amigos e aos gatinhos. A Cat Joy pede pela saúde mental e espiritual dela, Joyce, e de toda a sua família. E a Anielen pede saúde espiritual à filha, a Maria Eduarda Paiva. A Rosana pede vibrações aos desencarnados, Guilmar Nogueira, Arnaldo Leite, Vasconcelos, Jorge dos Santos, Jails Andrade, Maria do Socorro Vasconcelos, Arlindo Bezerra e todos os seus familiares, e ao Sidney também. Amor e vibrações de cura e saúde a Vanessa Cardoso, Luiz Gonzaga Melo, Silva Conceição, Sandra Maria e por todos que estão em sofrimento. E a Cid Souza pedindo por Alzira Elias, Ariana Darout, Eliane Tambani, Luciane Elias e família, Evandro de Souza e Ivo de Souza. E a Michele pedindo luz aos afilhados, Siriane Chaniuk e Brian Passi. A Cris ainda pede pela filha, Alice, e pela sua própria saúde mental. E a Cid pedindo vibrações aqui pela equipe da Casa Espírita Horizonte e Luz. Aos desencarnados, Alberto, Maria José, Vitor, Nilceia, Nerícia, Nerivaldo e Toninha. E a Rosana pedindo por Marina e família, Luana Rosendo, Gabriel Vasconcelos, Caterine, Adriana Silveira, Neise Rosiane e sua família, Geraldo Thompson, Jorge Ricardo, Andréia Andrade, Paulo Fernando e família e Marcelo Aquir. Nosso amigo Washington dos Santos pedindo por ele mesmo essas vibrações, e a Fernanda também, Fernanda Mendes Ribeiro. E para toda a nossa família, nosso grupo espiritual aqui, né? Espírita Soul, que possamos estar juntinhos aqui todos os finais de semana. Bem, nesse momento vamos mentalizar alguém que tenhamos esquecido ou alguma dessas pessoas que nós colocamos em vibrações, que nós possamos visualizá-la repleta de boas vibrações, de sustentação da espiritualidade para ela, que possamos fazer isso em silêncio por alguns segundos e agradecendo por esse encontro. Vamos pedindo que a espiritualidade cuide de nós, do nosso corpo físico, que durante o nosso repouso o nosso corpo possa ser realimentado de novas energias para que tenhamos força, que a nossa alma possa receber as instruções, as orientações, que possamos ser alimentados de esperança, de fé para os acontecimentos do dia, e pedimos que as equipes do Dr. Bezerra de Menezes nesse momento fluidifiquem as nossas águas,
que possam colocar nelas os remédios necessários para a nossa saúde física, para a nossa saúde espiritual. Possamos deixar ainda uma vibração especial para que a espiritualidade possa levar aonde for necessário. E assim, agradecidos ao Pai pela oportunidade deste encontro mais uma vez, pela oportunidade deste aprendizado, que possamos interiorizá-los, que possamos colocá-los em prática em nossas vidas, cada vez mais conscientes da nossa espiritualidade nessa terra. Que possamos, em cada momento, representar o Cristo e que isso possa nos auxiliar no sustento ao longo de toda a semana, cuidados pelo Pai, abençoados pelo Pai, através das nossas palavras, através das nossas ações e também dos nossos pensamentos. Encerramos o Evangelho de hoje dizendo: nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Que assim seja, que a luz do Cristo nos envolva hoje e sempre. Graças a Deus, graças a Jesus, damos por encerrado o Evangelho da noite de hoje. E que assim seja. Espero que todos estejam bem mais uma vez e que possamos nos encontrar aí nas postagens da semana, nos comentários, nas curtidas e nas nossas conversas aqui nesse momento. Que é um momento que a gente precisa ter, um momento nosso, né? Quanto tempo do dia que a gente acaba cuidando dos outros, cuidando das coisas e acaba esquecendo da gente. Importantíssimo, né? Beijo no coração de todos. Uma excelente semana para todo mundo e a gente se encontra na próxima semana. Tchau, tchau.